Oi, crianças! Voltamos com mais uma aula do Oceânica Kids. Então, quem tá preparado, quem tá animado para nossa aulinha de hoje? Eu tô animada. Então, vamos prestar atenção na nossa aulinha de hoje. Vamos aprender mais sobre Jesus, certo? Quem tá animado? Quem gosta de ouvir mais sobre a palavra de Deus? Eu gosto. Então, quem tá com a Bíblia aí? Ó, essa semana a gente vai ler, hein? Quem não pegou a Bíblia ainda? Hein? Corre lá rapidinho para pegar a Bíblia pra gente começar a nossa historinha. Pronto. Já estão com a Bíblia de vocês aí? Então vamos começar a abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Tá? É no Novo Testamento, tá bom? Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Acharam? Vou dar um tempinho, vamos, ó. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, já é mais lá pro... um pouquinho depois do meio, assim, da Bíblia. Vai indo mais pra lá. Achou? É o capítulo 28, tá? Versículo 16. Então, mas antes da nossa aula, tá faltando uma coisa muito importante, que é a gente orar. Pedir para que Jesus possa estar abençoando nossa aulinha. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Jesus. Jesus, muito obrigada por mais uma aulinha do Oceânica Kids. Jesus, muito obrigada pela vida de cada criança que está aqui. Jesus, que elas possam mesmo aprender mais sobre você, que elas possam realmente ter mais amor pela sua palavra. Jesus, aprender mesmo mais sobre você. Jesus, que elas possam passar isso para as pessoas que estão ao redor delas. Jesus, pregando o Evangelho. Jesus, capacita para estar dando essa aulinha para as crianças hoje. Paizinho, por favor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Muito obrigada pelo seu amor, Jesus. Muito obrigada pela sua palavra. No seu nome que eu oro, amém. Então, vamos começar a aulinha de hoje. Antes de tudo, a gente tem o versículo da semana passada. Quem lembra que eu ensinei o versículo da semana passada? Quem decorou? Quem guardou esse versículo no coração? E o mais importante, quem pregou o evangelho para as pessoas? Hein? Quem falou o versículo para alguém? Quem contou a história da semana passada para alguém? Hein? Que vocês estão aprendendo aqui é para vocês falarem para as pessoas, hein? Pregar o evangelho, né? O nosso versículo falava isso. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a quem? A todas as pessoas. Para todo mundo tem que ouvir o evangelho. E qual era a referência? Qual era o livro da Bíblia? Marcos 16:15. Muito bem. Quem não decorou, vou dar a última chance. A gente vai falar junto o versículo aqui, tá bom? Ó, e disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Pegaram? Última vez? Vamos todos juntos agora? Fazendo os gestos. Quem lembra dos gestos que eu tinha ensinado pra vocês semana passada? Hein? Vamos lá. Quem não lembra, vai lembrar agora. Quem não viu semana passada, hoje vai saber. Então, é assim o versículo. E disse-lhes: vão pelo mundo e... como é que era? E preguem o evangelho... Como é que é o resto dos gestos? A todas as pessoas. Marcos, o quê? 16:15. Então, é isso. E disse-lhes... Repete aí. Vão pelo mundo e preguem o quê? O evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Certo? Então, esse é o versículo.
Então Deus o quê? Deus deixou uma missão pra gente, né? Para que a gente pregue o evangelho para todas as pessoas. Essa foi a missão que ele deixou. Então, quem lembra da aula passada? Eu falei na semana passada que a aulinha de hoje ia complementar, ia continuar o que a gente estava aprendendo na semana passada. Certo? Então, lembra quando eu falei que Jesus, contei a história desde o iniciozinho, de quando Jesus nasceu, quando Jesus era criança, que ele obedecia aos pais dele, né? Falei sobre quando ele escolheu os discípulos que andavam junto com ele, viam todas as maravilhas e milagres que Jesus fazia. Falei sobre quando Jesus foi crucificado, que Jesus morreu para pagar os nossos pecados, salvar a gente, libertar a gente do pecado. Basta a gente se arrepender dos nossos pecados, crer nele mesmo, de que ele é poderoso, né? Acreditar de todo o coração, a gente amar ele de todo o coração, viver para ele sempre. Lembra? Quem lembra? Né? Aí depois eu falei o quê? Que no terceiro dia, isso aí, no terceiro dia, no domingo, Jesus o quê? Ele ressuscitou e ele apareceu para algumas pessoas, né? Lembra que ele apareceu para aquelas mulheres primeiro, depois ele apareceu para os discípulos, né? E quando ele apareceu, né? Ele deixou uma missão para os discípulos, né? E a gente tem que seguir, né? Obedecer isso que está escrito na Bíblia também. Antes de o quê? Dele voltar para os céus, né? E depois ele vai vir buscar a gente vai morar juntinho com ele. Mas aí depois a gente fala sobre isso. Mas é muito legal, né? Então, antes de Jesus voltar para o céu, né? Ascender, voltar para o céu, ele deixou uma missão. E essa missão a gente vai ler agora. Quem não sabe ler, não precisa ficar nervoso, não precisa desesperar. Ui, caiu o papelzinho aqui. Que eu vou ler junto, tá bom? Então, quem tá com a Bíblia aberta, acompanha a tia aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 16, até o versículo 20, né? Isso. É 16 até o 20, muito bem. Então, é assim, é a grande comissão, tá? Vou começar. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações é o quê? De todo mundo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos, né? Então, ele pede, né? Ele ordena para que a gente... Ele falou que ele tem toda a autoridade, né? Então, ele ordenou que a gente faça discípulos, que a gente vá por todas as nações pregando o evangelho, espalhando, obedecer a ele em tudo que ele ordenou a gente, né? E como que a gente vai pregar? Para quem que a gente vai pregar? Aqui ele fala para a gente ir por todo mundo, todas as nações, né? Então eu tô falando, você tem que ir para outro país, para o outro lado do mundo, né? Muito longe daqui para pregar o evangelho? Não, tô falando que você pode pregar o evangelho onde você estiver. Pode ser, quem saiba que um dia Jesus mande você ir para um outro país, para bem longe daqui, para pregar o evangelho, para pessoas que ainda não conhecem a ele. Né? Existem muitos missionários que vão para outros países falar do amor de Jesus, ou vão para outros estados, vão para bem longe da casa deles, de onde eles nasceram, para falar do amor de Jesus. Né? Muitas vezes Deus envia essas pessoas para lá. Né? E essas pessoas vão porque elas obedecem ao que Deus mandou, certo? Mas a gente é pequeno ainda, né? Vocês são pequenos. Então, assim, não vai para outro mundo, né? Para outro país pregar o evangelho, né? Então, não agora, mas quem sabe talvez Deus um dia possa te levar para lá. Então, onde a gente tem que pregar o evangelho? Ou, não precisa pregar porque eu não vou para outra nação, então não vou pregar. Nada disso. Vai pregar sim. A gente pode pregar aonde? Não sei se vocês vão conseguir ver essa imagem aqui bem pequenininha. Na escola de vocês, certo? Para os amiguinhos de vocês que ainda não conhecem Jesus. Tia, mas eu não voltei a aula ainda, eu estou assistindo a aula online. Mas aí depois da aula online você pode falar com seu amiguinho, falar do amor de Jesus para ele, certo?
ensinar um versículo que a gente falou agora no início da aula, certo? Falar o quão é bom a gente poder estar aprendendo mais e mais sobre Jesus, certo? Então a gente pode falar para os nossos amigos da escola, para os nossos vizinhos. A gente pode falar para alguém da nossa família também, que ainda não conhece Jesus, algum primo nosso, ou para os avós, né, que ainda não conhecem Jesus. Então a gente pode pregar o evangelho para as pessoas que estão na nossa casa também, certo? Para os nossos amigos, para os nossos parentes. Então a gente tem que pregar mesmo o evangelho, certo? A gente tem que obedecer. Aqui na Bíblia fala que a gente tem que obedecer, certo? Então a gente pode falar, a gente tem que falar do amor de Jesus para todas as pessoas, né? Então quando a gente anuncia o evangelho, a gente está o quê? Cumprindo essa missão aqui que a gente leu no versículo, que Jesus deixou, né, antes de voltar aos céus. Que era o quê? Que a gente tem que pregar o evangelho para todo mundo. A gente tem que anunciar a boa notícia, né? O evangelho é boas novas, né? Então a gente tem que anunciar mesmo, tá? Mas, tia, como que eu vou começar a falar? Eu vou dar uma dica para vocês. Uma história. Não sei se alguém já conhece essa história. Ó, não sei quem viu, esse livro estava aqui do meu lado. Ó, é um livro diferente. Ó, a capa dele é verde, ele tem os braços aqui, tem as pernas, um sorriso, tá? Vou deixar ele aqui. Então, ó, esse livro, ele é diferente por quê? Porque ele não tem nenhuma palavra, ele tem só as imagens. Como assim, tia? Eu vou mostrar. Olha, tudo preto, tudo vermelho, tudo branco, tudo amarelo e verde no final. Tia, mas como é que esse livro, né, como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas com um livro que não tem palavra? Calma aí que eu vou ensinar. Preste atenção para você contar essa história para as pessoas. Esse é um livro diferente. A ordem dele é meio diferente. Não começa pelo começo, não. Ele começa pelo final. Tá? É o seguinte. O que o amarelo lembra a vocês? O dourado, né? Amarelo. Pra mim, me lembra o quê? Ouro. E vocês, lembram o quê? Pra mim, lembra ouro, né? Mas esse amarelo aqui, ele me lembra, sabe o quê? Na Bíblia fala que no céu vão ter as ruas de ouro, certo? E quem mora no céu? Deus, certo? Então, nesse livro, a gente vai, né, usar o amarelo, que ele vai simbolizar o céu, vai simbolizar Deus, onde no céu não tem choro, não tem dor, não tem doença, não tem tristeza, não tem nada disso. Só alegria juntinho de Jesus, certo? Poxa, seria maravilhoso, né? A gente ficar juntinho de Jesus, onde não tivesse dor, não tivesse tristeza, não tivesse choro, não tivesse nada. Era assim, né? Mas veio o quê? O pecado. O preto eu botei... Por que significa o pecado? Quando você vai jogar bola, ou você vai brincar no parquinho, alguma coisa, você tá com aquela roupa branquinha, assim, clarinha, roupinha, e você caiu na lama. Sujou, certo? Aí fica, ou sujou de graxa, andando de bicicleta e soltou a corrente da bicicleta, e você foi ajeitar e aí a graxa sujou tudo. Ficou sua blusa branca, agora ficou de outra cor, ficou preta, ficou toda suja. Então, o pecado eu simbolizei aqui de preto, que ele vai sujar, ele vai manchar, ele vai fazer uma manchinha, né? Uma mancha bem grande. Mas, enfim. Então veio o pecado. O que é pecado? Quem sabe o que é pecado aí? Pecado é o quê? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente fala, que a gente pensa, que a gente ouve, que a gente faz, que o quê? Que desagrada a Deus, certo? Que afasta a gente de Deus. Olha como é que tá longe. Muito longe. Então, o pecado, ele afasta a gente de Deus, tá? Então, não como, ó, tinha Deus aqui no céu com tudo maravilhoso, perfeito, veio o pecado e afastou a gente de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que ele o quê? Enviou o seu Filho, Jesus, para vir o quê? Para tirar todo esse pecado do mundo, para limpar a gente,
Mas, tia, por que esse vermelho quer dizer Jesus? Eu não estou entendendo nada. Calma, eu vou explicar. O vermelho significa Jesus, por quê? Lembra que eu falei que Jesus, ele veio, ele morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue, certo? O sangue é que cor? Vermelho. Entendeu? E então ele veio, derramou o seu sangue para limpar, para tirar a gente de toda a sujeira do pecado, para libertar a gente. Então, veio Jesus, o quê? Com o seu precioso sangue para limpar a gente, deixando o nosso coração branquinho, limpinho, certo? Ó, o pecado deixa o nosso coração sujo, mas Jesus veio para salvar a gente e limpar o nosso coração, certo? Então ele veio e limpou o nosso coração, deixou o nosso coração branquinho, fazendo com que a gente o quê? Fique mais próximo de Jesus, de Deus, certo? Então, ó, ele traz a gente para perto, ele salvou, ele libertou a gente, trazendo a gente para perto dele, afastando a gente, ó, do pecado, certo? E tia, o que significa essa cor verde? Essa cor verde é a esperança, tá? Mas esperança de quê? Por que é verde a esperança? A graminha, né? É a graminha do crescimento espiritual, né? A esperança de que Jesus vai voltar. E o verde da graminha porque a grama não cresce. Então, verdinha, certo? A gente vai crescer em Jesus, certo? A gente vai crescer como? De que forma? Orando e lendo a Bíblia. Ó, tem uma coisa que é muito bom que vocês saibam e que vocês tenham com vocês. Para a gente crescer, a gente precisa de quê? Se alimentar, certo? A gente precisa comer legumes, a gente precisa comer frutas, a gente precisa comer coisas que alimentem a gente, que deixem a gente o quê? Forte, né? Que sustentem a gente. Então, nesses alimentos, a gente tem o quê? Vitaminas. Tem a vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vários tipos de vitamina, certo? Mas tem uma vitamina que ela é a mais importante de todas. Sabe qual é? Uma vitamina que é a melhor vitamina de todas. Vitamina BO. Tia, o que é vitamina BO? Vitamina BO é a vitamina Bíblia e oração, certo? Então, a gente vai se alimentar dessa vitamina BO, lendo a Bíblia, orando, e aí a gente vai conseguir crescer em Jesus, a gente vai conseguir crescer no seu amor, crescer espiritualmente, estando sempre o quê? Pertinho dele, tá bom? Então, esse é o livro Sem Palavras, né? Aí a gente lembra das cores. Você pergunta pro seu amigo assim, que você acha que cor te lembra o dourado, o amarelo? Aí ele vai falar, ouro. Aí você fala, então, no céu tem ruas de ouro, né? Deus está lá, né? Mas e o preto? O preto, sujo? Tá, então, isso que o pecado faz com a gente. Ele suja o nosso coração, né? Mentira, desobediência, malcriação, essas coisas desagradam a Deus. Aí você vai explicando isso pro seu amiguinho, né? Do pecado que afastou a gente de Deus, onde tudo nele é perfeito. Mas ele enviou o quê? O que significa? O que você acha que te lembra o vermelho? Aí ele vai falar sangue. Se não falar, você fala, mas me lembra o sangue. Aí você vai falar que Jesus veio, morreu, derramou seu sangue pela gente, né? Limpando o nosso coração que antes era sujo e agora é branquinho, limpinho, porque tem Jesus, né? E ele limpou a gente, né? Trazendo a gente para perto de Deus, certo? E então a gente o quê? O verde te lembra o quê? Aí falar grama, né? Então, isso mesmo, de crescer. A gente vai crescer. Se a gente quiser crescer, a gente tem que ler a Bíblia e orar, né? Buscar mais e mais dele. Então a gente vai crescer em Jesus dessa forma, se alimentando da vitamina o quê? BO, né? Bíblia e oração. Então, é isso. Mas, tia, eu não tenho esse livro grandão. Como é que eu vou carregar esse livro, né, para os lugares? Calma. Tem um livrinho de bolso. Vocês podem fazer na casa de vocês. Vocês podem pedir para comprar, ou se vocês tiverem uma folha branca aí na casa de vocês, vocês podem pintar a folha da cor do livro. Que tem o verde, certo? Que era o quê do crescimento? Vou começar do início. Calma. Ó,
Aí você pega uma folha amarela, corta desse tamanho, ó, faz um quadrado, um retângulozinho, tá bom? De amarelo. Aí você faz ele de amarelo, né? Aí você pega um outro papel, ou você pinta, ou você pega um outro papel preto ou pinta de preto, corta do mesmo tamanho, tudo do mesmo tamanho, tá? Aí depois você corta um papel vermelho e do mesmo tamanho também, ou você pinta um papel vermelho. E aí você pega um papelzinho branco, que já vai estar pintado de branco, então você não precisa pintar. E um papelzinho verde, tá bom? E aí você vai colando um no outro, entendeu? Um atrás do outro, né? E aí você vai conseguir ter, ó, o seu livrinho, tá bom? Ó, começa com essa capa verde, ó, lembra? Igualzinho, ó, capa verde. Aí você vai abrir o livro e você vai falar, calma, esse livro começa do final, tá? O amarelo, aí você vai falar das ruas de ouro, tudo mais. E aí depois você vai voltar pro início. E aí você vai falar do pecado, né? Igualzinho eu expliquei nesse livro aqui. Você vai falar do pecado, vai falar de Jesus, vai falar que ele deixa o nosso coração limpinho, trazendo a gente para perto de Deus. E a gente pode buscar o quê? Crescer em Jesus, certo? Crescer espiritualmente, lendo a Bíblia e orando. Então, esse livrinho você pode fazer em casa, tá? Você que é pequenininho, você pede pro seu pai, ou pro sua mãe, ou pro seu irmão, ou pra alguém aí mais velho, cortar tudo do mesmo tamanho, né? E aí dobra, né? E você vai colando um no outro, tá bom? Um no outro, fazendo o livrinho sem palavras. É uma forma de você evangelizar. Viu? Agora não tem desculpa. É só ir colando um no outro, tá bom? Tem na internet vários videozinhos explicando como é que faz. Então, assim, é bem tranquilo. Mas acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? Você vai dobrando e vai colando um no outro, tá? Aí vocês não têm desculpa de não pregar a palavra de Deus. De uma maneira fácil, né? Vocês podem falar do amor de Jesus para as pessoas. E elas podem conhecer Jesus e vocês vão estar obedecendo o que ele mandou, né, a gente fazer, que é pregar o evangelho. E essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Então, antes da gente se despedir, nós vamos orar agradecendo a ele por mais um dia que a gente pôde aprender mais sobre ele. Então, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar. Jesus, muito obrigada por mais uma aulinha. Jesus, muito obrigada porque a gente pode aprender mais sobre você, ajuda a gente a estar pregando o seu evangelho para todas as pessoas do mundo, Paizinho. Que a gente te obedeça, Jesus, que você possa estar ajudando a gente em tudo mesmo, Paizinho, que a gente possa estar sempre te buscando de todo o coração, orando, se alimentando da sua palavra, Paizinho, por favor. Muito obrigada pela vida de cada criança aqui, Jesus, que elas possam mesmo pregar o seu evangelho para todo mundo, Paizinho. Por favor, Jesus, muito obrigada pela vidinha de cada uma delas, muito obrigada por essa aula, muito obrigada pelo seu cuidado, Jesus, muito obrigada pelo seu amor, obrigada por tudo. No seu nome que eu oro, amém. É isso, crianças. Até a próxima aula. Beijo, tchau!